Hoje eu quero trabalhar uma coisa que está muito forte esse ano na Tenda da Paz, porque nós determinamos que esse ano nós vamos falar sobre talentos. Aquilo que o Espírito Santo nos capacita, aquilo que Ele nos concede para servir a igreja. Tem gente que não entende, está ainda na vida perdido. Por que eu tenho que ir para a igreja? Qual que é a minha função no templo? A igreja, esse ajuntamento tem um propósito, irmão, você não tem noção como tem propósito. Aqui dentro a gente vê pessoas que, assim como eu e você, são pecadoras, limitadas e que precisam ser curadas. Dentro da igreja, se você entrou dentro do ministério e você está achando que nesse ministério você vai encontrar santos que estão prontos para ir para o céu, você está equivocado. Você vai encontrar santos que lutam para o pecado para entrar no céu. Existe uma constante luta, batalha, para que a gente possa se manter. Para a igreja manter-se forte, o Espírito Santo dá para os seus filhos, ele dá conforme lhe apraz os talentos para que nós possamos cuidar uns dos outros. Amém? É por isso que antes de você ler, ouvir a palavra, você cuidou do teu irmão. Deus, eu não sei porque como está o coração do meu irmão, não sei como ele chegou aqui, mas fato é que essa palavra é para ele, para impactar e transformar a vida dele. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar do desdobramento de uma missão. Você sabe qual é a sua missão, irmãos? Qual foi a missão que Deus te deu neste mundo? Você sabe? Estou perguntando, é para responder. Você sabe sua missão? Porque tem gente que está assim, ó. Hã? Missão? Olha que bonito que Deus está fazendo na vida do irmão, na minha vida não acontece nada. Minha vida é um marasmo. Não acontece nada na minha vida. Eu não sei meu propósito aqui. Aí chega na igreja, o momento de você entender a palavra que vai arrebatar a tua história, o irmão está assim, ó. Eu quero ser como Zaqueu. Ele está vindo aí, não vou esperar ninguém me empurrar até ele. Eu vou subir e quero ver onde ele está. Ele vai me ver e vai mudar a minha história, a minha estrutura. Ele vai saber quem eu sou. Missão, bênção ou punição? Porque é fato que ele entregou para alguns 5 talentos. Vai lá na parábola dos talentos em Mateus. Para um ele deu 5, que multiplicou para 10. Para outro ele deu 2, que multiplicou para 4. E para um ele deu um modesto. Ele falou, esse filho aqui, ele é meio covardinho. Então vou dar um só, que é para ele multiplicar para 2. O que ele fez? Enterrou. É o que muita gente está fazendo. Deus não vai te dar aquilo que você não seja capaz de fazer. E se você não for capaz, Ele lhe capacitará. Porque Ele é aquele que começou a obra, e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o final. Amém, irmãos? Missão, bênção ou punição? Para alguns, uma punição. Tem gente encarando a missão que Deus deu como punição. E eu quero dizer para você que eu vou falar de um profeta que não apenas ele buscou a punição, como ele retardou os planos de Deus, pensando que Deus não cumpriria a vontade dele se ele fugisse. O profeta Fujão, que infelizmente tem o nome de Jonas. Jonas chegou ao nível de fugir de Deus, e não só de fugir, pensou que ele poderia se esconder de Deus. Tamanha foi a audácia de Jonas, que no meio do caos que ele se encontrava, ele foi para o porão do navio, e o que ele fazia lá? Dormia. Jonas estava dormindo. Eu acho que é mal de Jonas, hein, amor? Tem irmão que fala assim para mim, vou tomar café à noite não, porque eu perco o sono. Pois me dá uma garrafa. Ontem nós estávamos com o irmão lá em casa, compramos pizza aí. Vamos fazer bolo de banana, fizemos bolo de banana e tome café, E ali nós vamos conversando e mais café. Irmão, na hora de dormir, glória a Deus. Jesus é bom.
Diabo não presta e eu vou dormir. Não tem essa com Jonas. Irmãos, por que eu quero falar do profeta Jonas? A primeira pergunta que eu faço para você: Jonas existiu? Ou é uma mitologia bíblica? Porque é muito complicado você acreditar. Se você perguntar quem é Jonas na Bíblia, a primeira coisa que vem na tua cabeça é do peixe que engoliu Jonas. E aí os teólogos se desdobram para declarar: não, essa história está na Bíblia, porque é uma mitologia para dizer acerca do homem que foi punido porque não quis fazer a vontade de Deus. Irmão, Jonas existiu. E a Bíblia prova isso. Se você abrir a palavra do Senhor em 1 de Reis, capítulo 14, 25, Jonas era um profeta da corte. O que é um profeta da corte? Era um profeta que vivia no palácio. O profeta que só profetizava para reis. E Jonas era um profeta que ele estava numa situação muito confortável. Jonas, ele só dizia para o rei: olha, Deus manda dizer para o rei. Eu fico imaginando Jonas no palácio, com aquela roupa bonita, com aquele banquete, só dizendo para o rei o sim e o não de Deus. Vamos para Mateus 12, que tem uma outra afirmação da existência de Jonas. Evangelho de Mateus 12. Quem falou do profeta aqui foi o próprio Jesus. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 12, no versículo 39. Os fariseus queriam que Jesus, além de anunciar, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, queriam que Jesus trouxesse um sinal. E aí Jesus fala o seguinte, olha lá. Versículo 39, 12, versículo 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta. Então Jesus está certificando que Jonas, tal como sucedeu, que ele foi engolido pelo peixe, também aconteceria com ele, que seria morto e 3 dias haveria estado em trevas, e ali ele ressuscitaria. Vamos para 2 Reis 14, 2 de Reis 14. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra de Deus, a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciado pelo seu servo Jonas. Amém? Então Jonas existiu. Agora tem gente que fala: é muito difícil acreditar que um peixe engoliu. Então você não é capaz de acreditar que Jesus encarnou. Então você não é capaz de acreditar que Jesus voltará. Eu sou capaz de acreditar num Deus que, mesmo que não foi a baleia, eu sou capaz de acreditar que Deus criou naquele momento um peixe para engolir Jonas, para que se cumprisse a vontade dele. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Deus deu para Jonas uma missão. Diga: Deus deu a ele uma missão. Guarda isso. Assim como Deus deu a você uma missão. Agora o fato é, a missão gerou na tua vida bênção ou punição? Para Jonas foi uma punição. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês o que significa missão. Missão é um chamado. Deus te chamou para realizar uma tarefa específica. É como se Deus olhasse para a Bárbara e falasse: Bárbara, tenho algo para fazer, só você pode fazer isso. E eu lhe confiarei isso. Eu darei na tua mão. Eu tenho para você um chamado. Fernanda, você tem um chamado específico. Ou seja, Deus quer que você e não outro execute tal tarefa. Então, quando eu falo de missão, quando a Bíblia retrata uma missão, é a confiabilidade de Deus em nos dar algo que nós devemos fazer. A tarefa tem que ser executada. Se Deus me deu, eu tenho que fazer. Por quê? Porque Deus me confiou essa tarefa. É uma tarefa específica. Aí Deus chama um homem chamado Jonas, que era muito habituado a viver no palácio com os reis, e ele gostava de estar ali. Deus vai incomodar Jonas. Porque eu quero trazer duas observações. Primeiro, Jonas, dos 12 pequenos profetas, não é porque ele é pequeno em estatura ou porque a sua obra é pequena. Os profetas menores, eles são aqueles profetas que foram chamados para uma missão específica. Jonas foi chamado para pregar para um povo que não era o povo de Deus.
Era um povo inimigo do povo de Deus. Aí vocês podem dizer assim, mas qual é a diferença? Só Jonas, dos 12 profetas menores, foi chamado para pregar para um povo estranho. Ou seja, todos os outros 11 profetas pregavam para os filhos de Deus, para os judeus. Olha, está errado, Deus está falando que vocês não devem seguir esse caminho. O povo eleito, Deus levantava um profeta no meio do povo para alertar a gente. Deus está trazendo um anúncio, mas Jonas foi diferente. Deus falou, eu tenho uma missão, e você vai levar esta palavra para um povo que não me conhece. Posso ouvir um amém? Amém. Então tem gente que está acostumadinho a viver do jeito que está vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai te dar uma missão que vai mexer com as suas estruturas. Deus vai abalar você. Deus vai mudar o seu pensar e o teu agir, como Deus fez com Jonas. Jonas estava no palácio, falava com o rei, e Deus falou, quer saber de uma coisa? Saia da zona de conforto, porque eu tenho uma missão para você. E a missão era pregar para uma população que não conhecia Deus e que era violenta. Então Jonas começou a pensar, eu vou pregar para um povo que não conhece e não merece? Não vou. A Bíblia diz, e eu quero convocar você, agora nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Vamos lá comigo. Profeta Jonas. Os profetas menores. A gente tem por base algo tremendo que Deus está fazendo, mas mais do que isso, é a base primordial de entender que a maravilha de ser alcançado pelo chamado de Deus também exerce em nós a coragem. Nós devemos ser corajosos. Amós, Obadias, Jonas. Vamos lá. Jonas capítulo 1, do versículo 1 a 3. Nós vamos ler apenas o início. Porque outra característica do profeta Jonas é o imediatismo do chamado. Deus já revela logo de cara o que é para fazer. Então vamos lá. Chamado e fuga de Jonas é o tema que está na minha Bíblia. Chamado e fuga. Aí você pode dizer assim, pastor, o tema é punição. A punição veio por uma atitude de fugir da presença de Deus. Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Diga esta ordem. Então Deus, Ele declara para mim e para você o que nós devemos fazer. E quando Deus declara, Ele declara como ordem, uma ordenança. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Nínive tinha por base 120 mil habitantes, era uma cidade próspera, que tinha um povo de grande tecnologia, mas era um povo violento. Aonde eles passavam, eles matavam e matavam com requinte de crueldade. A violência era tamanha, porque os assírios e os ninivitas eram conhecidos no mundo como o império mais violento. E aí Deus manda um profeta que morava no palácio pregar para um povo que matava. E assim, eles não matavam a pessoa, ele deixava a pessoa morrendo. O empalamento, que é você colocar um tronco na pessoa que atravessava todo o seu corpo e colocar essa pessoa pendurada para morrer durante o dia, era a prática dos assírios. Quando eles matavam, eles cortavam o pescoço e colocavam para a pessoa morrer, a todos verem a violência. E aí Deus tira um homem que está acostumadinho de profetizar em banquetes para ir para um lugar de extrema violência. Jonas falou, não vou. Continuando, vamos lá. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde entrou num navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga, fugir do Senhor. Não combina isso. Dá para fugir de Deus? Não dá. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Eu peguei uma frase da internet que eu não sei qual é o autor, mas eu quero que você entenda
a dimensão do que eu estou falando sobre missão. Não tenha medo, porque sua vida um dia irá acabar. Tenha medo dela jamais começar. Pastor, não entendi nada, vou explicar. Tem gente que está vivendo, mas é um morto-vivo. Não encontrou o sentido da vida. Tem gente que tem medo do fim da vida, mas viver que é bom ainda não está vivendo. Está ainda numa expectativa do que está para acontecer. Verdadeiro cristão, ele não espera, o verbo esperança do cristão não é esperar e cruzar os braços. O verbo esperar, da esperança para o cristão é esperançar, porque eu creio que o amanhã virá, mas enquanto o amanhã não veio, ele me deu talentos e eu preciso multiplicar esses talentos. Eu não posso estar parado. Eu estava vendo aqui que parte do pessoal do Ministério do Louvor, que estava na hora do ensaio, cada um com seus talentos, cada um com as suas dedicações ao Senhor, cada um com a sua motivação, quando se junta aqui, sai algo bonito. Sai uma coisa uníssona, sai uma coisa agradável. Quando os talentos se unem, quando as missões se encontram, o Senhor determina sobre esse povo a bênção. E é por isso que o Senhor determinou para Jonas: Jonas, saia do palácio, porque no palácio é muito fácil no banquete, é muito comum no banquete você estar satisfeito, mas Deus chacoalhou Jonas: saia daí, porque agora você vai para o lugar onde eu vou mostrar para aquele povo que não me conhece que eu sou Deus. É o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai mexer com as suas estruturas para que as pessoas saibam que na tua vida existe um Deus verdadeiro, que faz da tua história muito diferente do que ele faz dentro do palácio. Deus será revelado através da tua vida na rua, na sua vizinhança, aonde você estiver haverá a revelação de um Deus, que quando ele envia, ele sustenta e conserva aqueles a quem ele determinou. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo: olha, não está fácil não. Quando nós chegamos aqui, teve uma experiência que nós vivemos aqui na quinta-feira, na TBP, que eu estava até lembrando com a Fran. Eu lembro que nós estávamos assim, estava uma TBP lotada, e nós fizemos um arco aqui, um semicírculo. E aí naquele momento eu falei: irmãos, eu vou falar de ações que estão acontecendo na nossa vida e você vai dando um passo. E era tão impactante o que Deus fez naquela TBP. Eu falava algo que estava acontecendo na vida das pessoas e na minha vida, e a gente chorava. E as lágrimas, era tão interessante que as lágrimas começou a molhar o chão. E aí quando a gente veio para o meio, assim, que a gente deu aquele espaço, que nós nos juntamos ali, foi uma cena que me impactou muito. As lágrimas estavam atrás. E a marca das lágrimas das pessoas me impactou de um modo que quando todo mundo estava junto, o Senhor trouxe um derramar naquele momento. Porque ali nós nos sentimos numa única direção, a única missão, e a única missão era estar na presença dEle, porque Ele me enviou, Ele me sustentará para que a sua missão seja efetiva. Amém, irmãos? Não tenha medo, porque sua vida um dia irá acabar. Sim, nós somos finitos, esse corpo é corruptível, nós não podemos ver o Senhor até passar pelo processo de glorificação, porque isso vai acabar. Mas o que eu estou dizendo é que Deus te colocou nesta vida com um propósito. E qual é a tua missão, meu irmão? Qual é a tua missão, minha irmã? Bom, vamos a Jonas. Primeiro, Jonas, rebelde à sua missão. Eu, acostumadinho com chazinho, acostumadinho com bolo inglês, eu que sou acostumado a falar diretamente com o rei, vou me rebaixar para falar com um povo violento? Eu vou me rebaixar para um povo que não conhece Deus? Falou: vai, eu escolhi você. De repente você recebeu algo de Deus, é você. Deus quer mexer com as suas estruturas, não é fazer do jeito que você quer, é fazer do jeito que se precisa ser feito. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu nunca fiz isso. Que bom, meu irmão. Então você vai viver uma vida abundante. Você vai experimentar algo novo. Deus vai chacoalhar você como Ele chacoalhou Jonas. Sai do palácio, vai para a rua, vai para um povo estrangeiro, porque aquele povo não me conhece, e Ele vai conhecer através de você. Amém? Jonas ele se torna rebelde à sua missão. Ele se opõe.
Jonas se opõe à missão. Jonas foge para Tarsis, mas ali ele é confrontado. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você pode se opor à missão de Deus? Amém ou não amém? Posso. Mas Deus vai atrás de você. Peraí, Toninho, você está indo para onde? Eu não te dei um recado? Esses dias veio uma irmã e falou assim: eu amo quando isso acontece, vou até beber água, que eu gosto de contar nos detalhes. Estava no culto, Deus falou: vai orar pela Maroquinha. Aí eu falei para Deus: Deus falou: vai, é você. Vou não, sou tão pequenininha, não sei nem falar direito. Que nem Moisés, né? Mas eu não sei nem falar, mas quem fez a língua? Aí, pastor, não fui. Tô tão mal. Porque logo que eu falei não, Deus levantou outro. Foi lá, orou. A pessoa foi abençoada e hoje eu tô assim pensando, era para ser eu. Aí eu falei: é mesmo, bem feito. Pastor, não é para consolar? Não. Segura o rojão, lindo. Você não fez o que Deus mandou, a missão era tua, você passou para outro, por quê? Foi o que Jonas quis fazer. Mas coitado de Jonas, porque a Bíblia diz que Jonas recebeu uma missão, mas ele tenta fugir. A minha resposta é: ele fugiu? Não, porque o que diz o Salmo 139? Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá o Senhor está também. Ninguém foge da missão. Deus alcança. E essa passagem no original do hebraico fala: Deus vai até o inferno, Deus está lá. Então não adianta fugir, não adianta. Jonas entrou num profundo complexo de ir contra a missão, que a Bíblia diz que dentro do navio em que Deus mandou uma tempestade, olha, a Bíblia diz, vai ler lá, que a tempestade foi para quebrar o navio. Vou repetir porque tem gente que precisa entender. Se você não fizer a missão, Deus vai quebrar você. Que susto! Será que o pastor falou isso? Deus vai quebrar o navio que você está dormindo e vai fazer pior. Vai jogar você no mar. Não faz a missão não, para tu ver. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra. Jonas recebeu. Deus falou: vai você. Eu não vou lá, não vai. Eu vou fugir de Deus. A Bíblia diz que Jonas quis fugir para Tarsis, porque para eles Tarsis era a cidade do limite do mundo. Jonas quis ir para o fim do mundo. E aí vem o Salmo 139: se você for para o céu, Deus está lá. Se você for para as águas, Deus também vai estar. Se você for para o inferno, Deus vai alcançar você, porque Deus determinou algo para você fazer. Aí agora tem um risco que eu quero falar com algumas pessoas que estão aqui. O risco não é fugir somente, o risco é não saber qual é a missão. Mais perigoso do que você não fazer é você não saber o que deve fazer. Então eu tenho perguntado para você no início da administração: qual é a tua missão? Irmão, tua missão não é vir só no domingo e cantar 5 louvores e ir embora. Deus tem algo na tua vida. Aleluia. A tua missão não é chegar aqui, receber oração, cantar louvores, ouvir a palavra e acabou. Deus tem algo mais profundo para fazer na tua vida. E eu quero compartilhar então. O que envolve a missão? O que Deus, quando determina algo na tua vida, envolve missão? Primeiro, missão envolve conhecer a Deus. Peraí, Deus me deu algo para fazer, então eu preciso saber como que Ele quer que eu faça. Deus me deu algo para que eu faça, eu preciso saber como eu devo proceder. Então missão, quando Deus me confia algo, é porque eu preciso, antes de cumprir, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Irmãos, quantas pessoas recebem a missão, mas esquece que antes de você cumprir, você tem que estar preparado. Pastor, cheguei aqui hoje, me dá uma oportunidade para pregar aí. Calma, é a sua missão. Então você precisa conhecer a palavra. Vai conhecer o teu Deus. Para você falar do teu Deus, conheça primeiro você quem Ele é. Para você anunciar às nações, primeiro você tem que ser o próprio emissário da palavra. Você que tem que estar degustado ao conhecimento, beber dessa água, que só Ele pode matar a tua sede. Então a missão envolve conhecer a Deus. Diga, preciso conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus, não conhece a missão. Tem gente que arregalou o olho. Então quer dizer que se eu não sei, eu não conheço a Deus, é isso. Vá para a intimidade. Você quer saber qual é a tua missão? Conheça a palavra do Senhor. Deus tem algo para você fazer, mas antes Ele quer que você o conheça. 2. A missão envolve fazer a vontade de Deus. Eu posso, pastor, receber uma missão, mas fazer do meu jeito? Não. Se você receber uma missão, você tem que fazer conforme a vontade de Deus. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Como o Senhor determina no céu, seja feita na terra. E quando eu estou aqui, assim como a vontade do Senhor é feita lá, através de mim, a vontade será feita aqui na terra. Então, fazer a vontade de Deus é a segunda etapa da missão. Primeiro conhecer a Deus, depois fazer a vontade de Deus. E por último, a missão tem que ser aprovada por Deus. Deus precisa aprovar o que você está fazendo. Pastor, eu recebi uma missão para pregar para as nações. Eu sou conhecido nos 4 cantos. Quando eu passo, o meu irmão fala, é o careca ungido. Ali, cada gota é um sal. Esse não é o primeiro da missão. Se o teu nome está sendo promovido acima do nome dele, não está cumprindo a missão. Se você está enriquecendo, fazendo ilicitamente, você não está cumprindo a missão. Agora, se Cristo é o centro, se Ele está sendo exaltado, se homens e mulheres estão sendo alcançadas, se a árvore está gerando fruto, você está cumprindo o teu chamado. Amém, irmãos? Meu Deus, eu quero que vocês entendam o que Jonas precisava entender, que a missão tinha um propósito: alcançar um povo que não conhecia, um povo que quando ouviu o anúncio da palavra, todos se derramaram ao Senhor, porque não sabia quem Deus era. Mas Deus levantou um homem com a missão. Esse homem era um profeta que estava acostumado com o palácio, e Deus fala, vai para a rua, porque eu quero cumprir um propósito através de você. E é assim que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Saia da sua zona de conforto. Tanta gente está acostumado no palácio, e Deus está falando, está na hora de conhecer algo mais substancial. Amém, irmãos? A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 23, diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. Esta aqui é a passagem da parábola dos talentos, que quando o Senhor retorna e Ele vai cobrar, olha aqui o que eu estou dizendo, não sou eu que estou declarando, é a Bíblia. Quando o Senhor vem conversar conosco acerca do que nós fizemos da missão, haverá uma cobrança. Diga, haverá cobrança. E eu quero dizer para você que a Bíblia fala de galardão, amém? Eu já preguei sobre isso, recompensa. Todo mundo fala da recompensa, todo mundo fala da coroa, todo mundo fala da vida eterna, mas pouco se fala do cumprimento do chamado e da missão. Para eu ter direito a qualquer recompensa, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Volto lá para você lembrar. Fazer a vontade de Deus tem a ver com cumprir a missão. Se eu comprei a minha casa própria,
Se eu adquirir riquezas e tesouros dessa terra, somente através de um chamado que Deus me fez, eu observei que através desse chamado eu poderia angariar situações a meu favor, está errado. Eu preciso cumprir a vontade de Deus. Pastor, mas não é a vontade de Deus que eu seja próspero? Não, irmãos. A vontade de Deus é que você conquiste e Ele acrescentará mais sobre a sua conquista. Porque o que diz a Bíblia? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então primeiro você tem que conquistar para Deus acrescentar. Eu preciso ser um conquistador, eu preciso efetivar o meu trabalho, eu preciso colocar em prática a minha capacidade. A missão envolve isso, você colocar em prática aquilo que Deus te deu por competência, aquilo que Deus te preparou para você desenvolver. As ferramentas estão preparadas. Se você foi comissionado, assim como Jonas, Deus deu autoridade. A Bíblia diz que Jonas pregou e toda aquela cidade se entregou ao Senhor Jesus. A missão foi cumprida, mas Jonas se desviou do chamado. Jonas se afastou do chamado. Jonas, ele quis fugir. E eu quero falar para os fujões aqui nessa manhã. Quero falar para você que está assim que nem o Matrix. Deus manda a missão no seu o que tem de irmão da Matrix, Jesus manda a flecha, irmão. Essa foi muito pouco. Uma vez eu ouvi uma palavra que o irmão falava assim: Deus vai pegar você. Só que eu vou falar uma coisa: Deus não é o alvo. Você pode se dobrar, a tua coluna pode fazer um arco. Se a flecha te pegar, e eu creio que Deus sabe para quem Ele dá a missão, você vai ter que cumprir. Não adianta ir para cima, para baixo, não adianta ir para Barueri. Olha, conheço um irmão que tem uma mansão lá em Alphaville. Vou ficar lá tem esconderijo. Quero ver quem me acha. Bunker. Irmão, Deus tira você de lá e coloca você dentro da boca do peixe. Mas a missão, ela vai ser realizada. Há uma canção que a gente canta, que nós refletimos inclusive na quinta-feira passada, que ela fala assim: como um farol que brilha à noite. O que é um farol que brilha à noite? No meio do mar imenso, cuja as trevas dominam, quando o farol se acende, você pode estar a milhares de distância, você vê lá aquele ponto brilhar. E aí a gente diz: como um farol que brilha à noite. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Você está falando: eu quero aceitar a missão, para que todos ao olhar possam enxergar o caminho que leva até o Senhor. Então quando você está recebendo uma missão, é para você levar outros à presença do Senhor. Quando Deus tira Jonas do palácio, Ele está querendo que os ninivitas que estão distantes, não conhecem, não sabem quem é Deus, se acheguem ao Senhor. Sabe qual é o propósito da missão? Levar pessoas a Cristo. Amém? Não é te dar um carro novo, não é te chamar de apóstolo, mas a missão é cumprir a vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta agora. Você sabe qual é a tua missão? Ai, pastor, minha missão é tão pequena. É verdade, tem gente que tem uma missão mais curta, mas faça ela com toda obediência e dedicação. Tem gente que Deus deu uma única missão na vida toda: ganhar a sua família. Às vezes eu olho assim para algumas famílias aqui, quantas mães oraram e disseram assim: pastor, me ajude em oração, hoje eu vejo as famílias completas servindo ao Senhor Jesus. É tremendo ver o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão pensando que chamada e missão é para estar nas multidões, e de repente Deus quer que você cumpra a sua missão dentro da tua casa, no seu trabalho. De repente a missão é você estar todos os dias na presença do Senhor e ser como um farol, que ao acender as pessoas possam ver Jesus em você. Amém? Amém. Qual é a tua missão? Você vai falar que não sei se você vem aqui no final de conversar. Sua missão é fazer a vontade de Deus, irmãos. E a vontade de Deus é alcançar vidas.